Oi, sim, já Sim. iniciou. Ok. Bom, boa tarde para todos, todas e todes. Fico feliz que o pessoal do Kaique Rubens Cruz está recebendo os notes hoje, né? Mas já era previsto para início da entrega nessa semana para toda a rede. A gente agilizou do Kaique Rubens Cruz por conta da formação. E eles estão recebendo lá na escola, né? Hoje. Então, por isso que atrasou um pouquinho. Mas vamos começar então a formação. Mas está com a palavra aí a Débora, não poder perder mais nem um tempinho, né? Então vou só falar oi para todo mundo e a palavra é de vocês, professora Débora e professor Walter, né? Para a gente não demorar muito. Ei, Helena, a hora que você não ouviu o Walter, o que ele estava falando é que no nosso planejamento, no nosso planejamento, a formação ia abarcar até o final de abril, né? Nós nos programamos para 8 encontros. Ai, E tá aí, joia, tá joia. aí a expectativa é essa, que hoje não fosse o último, mas aí a gente conversa Não. depois. Vamos considerar que hoje não seja o último, então, tudo bem? Tomara. Não vai ter problema, não, pode ficar tranquila. Eu vejo aqui. Deixa eu só falar, Helena, não sei se você lembra, no que saiu nos atos oficiais, a gente havia Sim. colocado os encontros concomitantes, né? Porque Sim. o pessoal ia fazer com os professores, e aí, a Sim. partir da semana que vem, estavam constando que essas turmas agora daqui fariam com o professor Ivan, né? Aí ou Mas a aí, gente termina mais cedo, não sei né, se você concorda. Lembra que a gente pegou um horário que conseguisse sim, juntar as duas turmas no sim, HTPC, das duas unidades, né? sim. E o que saiu no comunicado que foi publicado é que a partir da semana que vem, da outra, no caso, que é quinzenal do Ivan, eles fariam junto com o pessoal que está fazendo com o professor Ivan. Se for Sim. prorrogar, não tem problema, só que a gente poderia, então, terminar um pouco antes para eles entrarem na outra, entendeu? Sim, a outra continuaria, nós fizemos Lembra? De que horário? Às 17, termina aqui às 17, não é? Sim. Então, aí o de lá começa, mas aí eu estou dizendo isso para a gente tentar terminar um pouquinho antes, não tem problema de Sim. continuar, mas só porque consta Tá que a bom. partir da outra formação, eles já participariam com essa outra turma que está fazendo a partir das 17. Ok, a gente terminaria um pouquinho antes, então, né? Isso, uns 15, Então 20 tá bom, minutos, aí tá não bom, teria tá problema. bom. Tá. Aí a gente começaria no horário, né? Que hoje atrasou um pouco por conta da entrega dos computadores. Na próxima terça-feira eles já vão estar com computadores. Então não vejo, né? É que a discussão fica tão boa que a gente acaba levando até o finalzinho um pouco mais, né? Mas é possível sim, Patrícia. E aí a gente vai estar considerando o que foi já publicado, né? Isso, porque já saiu, né, a convocação Isso. nesse formato, Ok. então só para não dar problema depois. Tá ok. Obrigada, Patrícia. A fala é de vocês. Ok, então eu agradeço a todos, todas e todes, mais uma vez, pela presença. E depois vou solicitar que a Débora e a Helena troquem algumas mensagens para alinhar direitinho essa questão da agenda. A gente, claro, vai fazer no tempo que a gente tiver, ou seja, se já há uma outra programação, não cabe, não se trata da gente tomar o espaço de outra agenda que tá estabelecida, mas eu acho que depois, então, vocês podem estar vendo isso direitinho para a gente poder se programar, né? Ok. Olha, então, professores e professoras, nós, hoje, temos como proposta de trabalho discutir dois temas. Dois temas que vocês já tiveram a oportunidade de refletir quando refletiram, quando responderam algumas perguntas que nós enviamos com alguma antecedência. Um desses temas, ele fala sobre as multisseriadas e a heterogeneidade dos estudantes, e o outro tema, ele versa sobre exigências escolares e o estudante real. Para conversar sobre as multisseriadas e a heterogeneidade dos estudantes, eu
vou fazer algumas considerações. E no tema seguinte, sobre as exigências escolares e o estudante real, eu farei uma parte e a Débora complementará com uma outra parte. E claro que vamos nos orientar em cima de problematizações que lançamos, e aqui eu vou retomar que problematizações foram essas. Mas antes já de entrar no tema 3, é importante retomar que o tema 2, que foi o do encontro passado, ele enfocou a função social da escola de EJA, e nós ressaltamos que, no nosso entendimento, inspirados em Paulo Freire, acreditamos que o papel fundamental da escola de EJA, como da educação, é proporcionar que os estudantes assumam uma posição de sujeitos históricos na realidade. E o Paulo Freire deu ele propôs um conceito que sintetiza essa ideia, que é o de inserção crítica. E é claro que a escola assumir esta função social não é a regra. Essa função social, ela tem sido muito mais retórica do que efetiva. Porque a escola, como a gente também viu no encontro passado, ela tem uma tendência, por estar dentro da sociedade excludente, de uma sociedade que se realiza por relações de opressão, de uma sociedade que segrega, que seleciona, a escola tende a fazer tudo isso. A escola, ela introjeta os mecanismos de seletividade social. E, ora, ao introjetar esses mecanismos de modo acrítico, a escola, ela efetivamente não serve à criticidade. Ela acaba servindo à inserção crítica. Ela acaba servindo à adaptação. Ela acaba sendo porta-voz dos horizontes do sistema que se perpetua por relações de opressão. Então, essa clareza sobre o que a escola faz efetivamente é fundamental para que a gente não tenha uma ingenuidade em relação ao que a escola é. A visão da escola como um espaço inocente, puro, a serviço dos valores mais belos, a serviço dos propósitos mais grandiosos. Essa visão não é uma visão do que a escola é uma visão do que a gente gostaria que a escola fosse. Mas ao adentrarmos nos resultados que a escola alcança, a gente descobre a sua faceta de espaço que realiza uma reprodução, um trabalho de reprodução social. Muito bem. O Paulo Freire acredita que a escola, apesar de ter essa tendência, isso não é uma situação inexorável. Não é porque a escola tem essa disposição numa sociedade desigual, numa sociedade exploradora, numa sociedade dominadora, não é porque a escola tem essa tendência que ela está fadada a fazer isso. Existe uma margem de decisão
que a escola possui, que os seus gestores e gestoras possuem, que os seus educadores e educadoras possuem, que os seus estudantes possuem, que as famílias possuem, que possibilita que a escola realize um outro projeto. E, ao realizar outro projeto, que ela forma as pessoas para essa inserção crítica. A inserção crítica supõe que a escola não será reprodutora das relações sociais de opressão. Ah, mas se tem opressão lá fora, então a escola teria que preparar para aquela opressão. Então, a inserção crítica não acredita que se prepara para uma sociedade realizando o que a gente quer que na sociedade seja transformado. A escola ela tem que ser um fragmento do mundo que queremos construir. E não do mundo que é. Essa é a perspectiva que uma pedagogia como a de Freire quer nos ensinar. Ok. O tema 3, que obviamente está articulado ao tema 4, aliás, ao tema 2, ele vai colocar o problema da multisseriada e da heterogeneidade dos estudantes. E aqui vale já uma primeira aproximação a este problema. Vejam, a heterogeneidade ela é uma condição da existência humana. A gente carrega na nossa história o fato de que os seres humanos, do ponto de vista individual, do ponto de vista grupal, do ponto de vista social, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista universal, os seres humanos são diferentes, são heterogêneos. E, portanto, a heterogeneidade, ela é um dado, ela é um fato. Só que nem sempre ela foi um grande problema para as escolas. Ela veio paulatinamente se tornando um grande problema. Agora, na multisseriada, um elemento novo aparece para que o problema da heterogeneidade seja pautado por nós. Na multisseriada, você está juntando estudantes que possuem níveis diferentes de aprendizado escolar, níveis diferentes de desenvolvimento. Essa é uma dificuldade nova. Alguém poderia falar, e se falar está certo. Mas, Walter, nas seriadas você tem estudantes com níveis de desenvolvimento diferentes. É verdade. Verdade. Ou seja, esse problema da multisseriada não é da multisseriada. Esse problema é nosso, meu e da Débora, no ensino superior, por exemplo. Que a gente tem, entre os nossos estudantes do ensino superior, de universidade pública, uma heterogeneidade monumental. Uma heterogeneidade gigante. Até porque o processo seletivo do nosso curso, ele não é convencional. É diferente de lugares que têm processos seletivos que acabam homogeneizando, porque o processo seletivo só fica com quem, de fato, teve uma margem de acertos que garante que determinados requisitos foram atendidos para ele estar lá dentro. No curso que a gente dá aula, isso não acontece, né? É um curso que tem uma perspectiva de inclusão bastante alargada. Bom, então, isso
essa discussão da heterogeneidade do ponto de vista dos estudantes em níveis diferentes de desenvolvimento, isso é um problema das seriadas também. Não é um problema da multisseriada. Ou seja, a gente não pode tomar isso como algo próprio da multisseriada. Só que agora o que eu vou falar, isso sim é um problema da multisseriada. Que é o seguinte. Quando nós agrupamos numa mesma sala estudantes que seriam do 6º ano e do 7º ano, a educação tradicional disse para nós que tem um conteúdo que é do 6º e que tem um outro que é do 7º. E por ela ter dito isso para nós, a gente fica perplexo diante da multisseriada. Veja, a nossa perplexidade não está na diversidade de níveis de desenvolvimento com a multisseriada. Não está aí. Porque se estivesse aí, a gente teria que admitir que esse é um problema de todos os níveis, inclusive das seriadas. Não é esse o problema. A multisseriada nos incomoda é porque ela colocou na mão do professor um problema que ele não tem na seriada. Que é o de, caramba, eu sou professor de geografia. Eu sei que no 6º ano é isso que ensina, eu sei que no 7º ano é isso que se ensina. E quando o 6º e o 7º se juntaram, o que eu ensino afinal? Percebe que o nosso problema não é a heterogeneidade dos estudantes? Percebem que o nosso problema é o do currículo. O nosso problema é o que a gente faz com o currículo. Até o final do encontro de hoje, na hora que a Débora for fazer as considerações dela, e assim, a gente não vai correr para chegar nisso, mas a nossa ideia é chegar na proposta que o Freire tem para esse problema. Mas a gente tem que analisar o problema um pouco mais. E para analisar, eu vou fazer aqui uma pequena incursão a respeito de por que a heterogeneidade, ela, na educação escolar, ela é um problema que tem a ver com o DNA da escola. Então, a heterogeneidade nos dá calafrios há muitos anos, há séculos. Só que é só recentemente que ela gera um barril de pólvora na escola. E aqui eu vou tentar mostrar por quê. Olha, na origem a escola era aristocrática. Mesmo a escola moderna. Se a gente vai buscar a origem da escola, essa instituição que nós somos herdeiros e herdeiras, ela é uma instituição aristocrática. No seguinte sentido, quando a escola foi criada modernamente, e quando eu falo modernamente, eu estou falando do século XVI em diante, essa escola que chegou para nós, o objetivo era muito claro: formar os filhos da elite letrada para ocupar lugares de poder na sociedade. Ponto. Este era o objetivo. Formar a elite letrada para ocupar lugares de poder na sociedade. Então já estava dado, no princípio, que filhos dos trabalhadores e trabalhadoras livres e filhos dos trabalhadores e trabalhadoras escravizadas, não entravam. Porque eles não pertenciam a essas elites. Ou seja, esse nível de diversidade não era um problema. Porque eles não entravam. E segundo, os filhos e filhas das elites que não se adaptavam também ficavam de fora. E isso, olha,
não estava havendo, quando isso era feito pela escola, não estava havendo nenhuma violação de nenhum direito humano aí, porque direitos humanos não existiam. Não estava havendo aí nenhum tipo de desrespeito a uma conquista civilizatória, porque a conquista civilizatória ainda não existia. E a escola, para realizar esse objetivo aristocrático, de formar os filhos das elites para ocuparem os cargos de poder, ela criou mecanismos. E a gente vai perceber que esses mecanismos prevaleceram até hoje. Por exemplo, um desses mecanismos, agrupar crianças e jovens de modo seriado. Esse foi um mecanismo que foi criado lá por essa escola aristocrática. Agrupa eles pelo critério de idade. Segundo mecanismo, seleciona um conjunto de conteúdos para cada disciplina e para cada etapa. Esse foi um outro mecanismo. Esses conteúdos baseados naquilo que entendia-se como o conhecimento dos grandes clássicos da humanidade. Terceiro mecanismo. Dentro da sala de aula, para esses alunos da mesma idade, e esses conteúdos que seriam considerados superiores, você faz uma transmissão deles como se eles fossem verdades, a serem memorizadas. Esse é um terceiro mecanismo. Quarto mecanismo. Para saber se os estudantes assimilaram as verdades que foram transmitidas para serem memorizadas, vamos fazer uma verificação para aferir a memorização e a obediência, com procedimentos de avaliação que vão classificá-los e avalizar quem é suficientemente capaz de continuar e quem não é. Ou seja, consagrou-se um mecanismo de que todos os estudantes seriam verificados por uma mesma métrica. A mesma régua seria utilizada para medir todos e todas. E aí o mecanismo seguinte é: os bem-sucedidos ficam, os mal-sucedidos reprovam. Percebem que o objetivo foi atingido. Para o propósito dessa escola, o objetivo foi atingido. A elite foi formada e os incapazes, os diferentes, os que não pertencem à elite, os desajustados, os atrasados, os que possuem um ritmo que não se enquadra, ficavam de fora. Percebem que os mecanismos estão coerentes com o objetivo. Mas olha só que interessante. O objetivo mudou, mas os mecanismos não. A origem do nosso problema com as diversidades e com as heterogeneidades está relacionado ao fato de que nós conquistamos um avanço civilizatório que diz assim: a educação formal é um direito humano universal, que começou a ser delineado como direito humano no século XVIII, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Naquele momento, começamos a entender que educação não era para poucos. Não é uma questão de aristocracia. Claro, era a derrubada da aristocracia. A Revolução Francesa simbolizava o fim do antigo regime. O fim de uma sociedade que naturaliza as desigualdades. E, portanto, a educação era vista pelos revolucionários, fortemente influenciados pela filosofia iluminista, como aquele
instrumento que vai possibilitar a todos e todas viverem de acordo com os ditames da sua autonomia e da sua racionalidade. E já não mais à mercê das superstições, das autoridades constituídas, das visões de mundo calcadas em meras mitologias e assim por diante. Então, vejam, civilizatoriamente, nós que somos herdeiros desse processo, conquistamos a ideia que está na nossa Constituição, na Constituição de 1988. Escola é um direito humano subjetivo, sem nenhuma distinção. Sem distinção de classe, sem distinção de gênero, sem distinção étnico-racial, sem distinção de idade, sem distinção de característica física ou intelectual, sem distinção de religião, sem distinção de origem regional, sem distinção de orientação sexual, e etc, 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 etc. Essa foi a conquista civilizatória. E isso foi entendido como um requisito para que todos e todas pudessem acessar um conhecimento para exercer a cidadania, se desenvolver de modo integral e se formar para o trabalho. É o que está no artigo 205 da Constituição Brasileira, e depois a LDB replicou. Os objetivos da educação brasileira são formar para a cidadania, para o desenvolvimento integral, o pleno desenvolvimento dos sujeitos, e para a formação para o trabalho. Muito bem. Se você assume esse propósito, como que você o realiza se você não muda os mecanismos? Porque percebem, nós fizemos essa conquista, mas o agrupamento padrão em idade série continuou. Mas o currículo padronizado continuou. Mas os critérios padronizados de avaliação continuaram. Mas os tempos e ritmos homogêneos de aprendizado continuaram. Os espaços físicos pensados igualzinho era no tempo da exclusão, continuaram. Continuou a ideia do professor como o que professa uma verdade. Continuou a ideia do aluno como um sujeito que está lá para receber um saber que ele não detém. Percebem que não tinha como não dar problema. Porque, olha, veja, se você fosse um professor da escola aristocrática, ou uma professora da escola aristocrática, que no Brasil, gente, durou até os anos 50 do século XX, tá bom? Até os anos 50 do século XX, a educação era para pouquíssimos no Brasil. Os anos 50 ainda tinha, como era boa a escola pública que ensinava grego, ensinava latim, ensinava francês, ensinava não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim, e quem a frequentava? Os filhos das elites e das camadas médias. Essa coisa da escola começar cada vez mais a se expandir e atender uma população cada vez mais alargada é muito recente. Então, esses mecanismos que foram forjados para excluir as heterogeneidades e só ficar com os homogêneos, eles não foram superados. Ainda que o projeto de escola, o objetivo foi mudado. Então, se você muda o seu objetivo, mas você não muda os meios para que o novo objetivo seja alcançado, é claro que isso vai dar um problema de incompatibilidade. Então, veja, ser educador e educadora na sociedade pós-anos 90 no Brasil
que foi realmente a década que o Brasil começou a universalizar a educação, foi a década de 90 do século XX, passou a ser muito mais complicado. Porque se antes um educador ele tinha um poder tal que ele retirava do horizonte dele o estudante indesejado, ele reprovava, ele expulsava, ele excluía, ele, quando eu falo ele, escola. A escola não tinha que se haver com as diversidades. A escola não tinha que lidar com as heterogeneidades. É muito novo, do ponto de vista da história da educação brasileira, o tempo que nós temos que lidar com as diferenças sem abandoná-las, sem culpá-las por serem diferentes. Mas é claro que todo o ranço da história ficou. Então, veja, é tentador para nós falarmos, ele não quer nada com nada, por isso que não está aprendendo. Eles vêm para cá e só querem ficar zoando, só querem ficar bagunçando. Eles vêm para cá, mas não sabem o que querem. Então, veja, é tentador dizer isso. Porque isso era o discurso que historicamente se constituiu. E que não só se constituiu enquanto discurso, ele também resultava em materialização prática. Vocês não nasceram para estudar. Vocês não servem para cá. Vocês não estão preparados para enfrentar as nossas exigências. Então, olha que interessante, o hoje, né? A escola, ela não faz mais, ela faz a inclusão física de todos e todas. A inclusão física. Ou seja, ela tem que arrumar vaga para todos e todas. E se uma escola não dá vaga, esse pai, essa mãe, vai no Ministério Público, o Ministério Público vai fazer você arrumar. Vai no Conselho Tutelar e vai fazer você arrumar. Escola não tem direito de negar vaga. A inclusão física está garantida. Muito bem. Conquista civilizatória de uma sociedade que não quer mais naturalizar as desigualdades de acesso ao saber. Só que, como ela não mudou os mecanismos, ela não faz sentido para todos. Todos esses que foram incluídos fisicamente, a inclusão deles é física. Mas ela não é cultural. Porque, veja, está chegando um sujeito com outra cultura. Uma cultura que está mais distante da cultura escolar do que, por exemplo, o sujeito da elite. Do que, por exemplo, o sujeito da camada média. Basta você ter uma pessoa em casa que todo dia está ouvindo dos seus pais as pessoas conversando na norma culta, que essa pessoa já está mais próximo do que a escola vai pedir do que quem não ouve a norma culta todo dia. Percebe? Quem está chegando já está chegando numa situação desigual para a escola. Se eu sou um jovem que nasci numa família de classe média alta e a minha família viajou por todos os estados do Brasil nas férias, eu já tenho uma experiência geográfica que me coloca numa posição de vantagem. Se a escola entender isso como um critério importante. Se eu tive a oportunidade de fazer um curso de idioma, porque minha família me pagou, eu já entro na escola com uma vantagem. Se a minha mãe ou meu pai fazem leitura de historinha para mim antes de dormir, entrei na escola com uma vantagem. Se lá na hora da janta e do almoço a gente senta na mesa e fica conversando sobre assuntos da política nacional, ou de economia, ou intelectuais, também já cheguei com uma vantagem comparativa dentro da escola. Então, vejam, o ideal de aluno da escola, ele é meio que um espelho do professor e da professora.
A gente, quando olha para eles e elas, a gente procura a nós mesmos. Nós procuramos a nós mesmos. E aí, essa escola, que agora não tem só o nosso espelho, ela se torna um barril de pólvora. Porque, olha, se a gente tiver como mecanismo de atuação os mecanismos que foram criados naquela que foi feita para excluir, essa agora que não pode excluir de maneira indiscriminada, como fazia no passado, vai ter esses sujeitos dentro incluídos fisicamente e excluídos culturalmente. Ora, um sujeito que se sente excluído culturalmente vai fazer o quê dentro da escola? A gente pode olhar para os alunos do ensino médio, para os alunos do ensino fundamental e para os da EJA e ver qual tem sido a relação deles com a escola. Por isso que as desigualdades e as diversidades são um tormento tão grande para nós. Esta é a gênese, em termos gerais. É como se eu tivesse feito aqui meio que uma psicoterapia da instituição escolar, para a gente entender por quê que a gente vive essa situação. É por isso que o Paulo Freire se recusava a falar em evasão. Justamente porque o Paulo Freire tinha clareza desse processo. Ele chamava de expulsão. Quando a escola é incapaz de fazer com que os sujeitos permaneçam e os sujeitos desistem, quando a gente usa a palavra evasão, a gente está atribuindo a ele a responsabilidade por ter ido embora. Mas aquela evasão que parece que foi uma escolha do sujeito, foi uma escolha condicionada por uma estrutura que não era nada convidativa, nada significativa, nada acolhedora. E, portanto, o resultado da evasão é um instrumento perverso de exclusão. O olhar crítico sobre a escola nos faz desnaturalizar a evasão. E o estudante da EJA, ele é a prova viva, é a vítima mais emblemática desse processo. O estudante da EJA é aquele e aquela que não puderam ver na escola o espaço que poderia fazer sentido. Eles são o retrato desta expulsão. Ainda que ela não seja uma expulsão oficial, documentada, no sentido estrito da palavra. É uma expulsão sutil. É a expulsão que o cara, ele acha que ele foi o culpado. Ele acha que ele foi o incompetente. Ele acha que ele não nasceu para aquilo. Ele acha que ele não tem jeito mesmo. E esse é o processo, e claro, recai sobre quem? Bom, sobre a classe trabalhadora. Esses mecanismos, porque as elites, gente, até quando ela não se adequa, ela chega no final da escola. Porque as condições socioeconômicas das elites possibilitam mecanismos para fazer isso. Pagando professor particular, colocando numa escola mais fácil, uma escola que o aluno vai pagar e que já está aprovado, não tem que fazer mais nada. Ou seja, as elites a escolarização vai ser garantida. De qualquer forma. Muito bem. Essa história, para nós, é importante, porque é ela que me permite, no momento em que a minha tendência é atribuir aos indivíduos das classes populares a culpa pelo fracasso, eu lembro dessa história.
eu lembro que essa história está falando muito sobre como que essa instituição se estruturou. E como que ela se estruturou para que aquela pessoa realmente não se sinta bem. Então, por isso, para nós freirianos e freirianas, a boa escola para a classe popular não é uma réplica da escola boa para a elite. A escola boa para os filhos e para os pais da classe trabalhadora não é aquela que pega o que foi forjado nas escolas da elite e replica. E faz igual. E reproduz. E elabora o mesmo currículo. E elabora o mesmo tempo e espaço. E elabora os mesmos parâmetros de avaliação. É isso que exclui as classes populares da escola. Porque são necessidades diferentes, demandas diferentes, objetivos diferentes. E a escola precisa entender quem é o seu sujeito. Muito bem. Então, para Freire, isso era tranquilo. Ao ponto de que o Freire, quando foi propor como pensar o currículo, você não vai ver nenhum livro do Paulo Freire dizendo assim: o que é que tem que ser ensinado no Brasil de história em todas as escolas? Você nunca vai ver isso em Paulo Freire. O que é que tem que ser ensinado em matemática no Brasil em todas as escolas? O que é que tem que ser ensinado em geografia no Brasil em todas as escolas? Você pode ver, Freire não foi por aí. Porque ele sabia que se eu aceito essa pergunta, eu estarei reforçando o sentido da escola que historicamente tem sido hostil às classes populares. Agora, claro, a primeira impressão de quem ouve isso é a de que, então, as classes populares terão um ensino defasado, terão um ensino inferior. Essa costuma ser a primeira reação de quem ouve isso. Porque na nossa cabeça, ou se ensina aquilo, ou não tem qualidade possível. Ou não tem qualidade social possível. Ok. Essa era a primeira parte aqui da minha contribuição. A segunda, eu quero enfrentar a seguinte pergunta. Existe uma diferença entre diferenças de conhecimentos e desigualdades de conhecimentos? Porque, percebe, essa pergunta tem a ver com tudo que eu falei agora. Tá. E aí? Se conhecimentos diferentes são ofertados para sujeitos diferentes, isso não vai sustentar desigualdades, isso não vai reforçar desigualdades. Então, é importante aqui ficar claro uma coisa. Garantir o acesso ao conhecimento sistematizado é o papel que é próprio da escola. Ou seja, qualquer resposta sobre a escola que descomprometa a escola com o saber sistematizado é uma resposta que está querendo excluir o acesso das classes populares ao saber sistematizado. Disso a gente não abre mão. Freire está em acordo com isso. Olha, aquela inserção crítica que o Paulo Freire está dizendo não é possível sem o saber sistematizado. Ok. Agora, existem saberes sistematizados de qualidades diferentes ou de naturezas diferentes.
existe um tipo de saber sistematizado que é estruturante, que é aquele que vai permitir o acesso a outros conhecimentos. Então, por exemplo, ler os códigos escritos é um saber sistematizado estruturante. Escrever o código escrito é um saber sistematizado estruturante. Fazer as 4 operações básicas é um saber sistematizado estruturante. Isso que está dentro desse campo dos saberes sistematizados estruturantes, que a gente chama de alfabetização. Alfabetizar é garantir o acesso aos saberes sistematizados estruturantes. Aqueles que, se uma pessoa não detém, ela não poderá acessar os saberes sistematizados avançados. Que aqui eu estou chamando como aqueles que são acessados com base nos estruturantes. Então, por exemplo, saber o que é história medieval é possível acessar a partir dos saberes estruturantes. Eu vou poder ler um texto sobre história medieval se eu tenho o domínio da leitura, da escrita e das operações fundamentais. Então, veja, os saberes estruturantes, eles também, apesar de eu estar chamando eles de saberes estruturantes, eles também têm algumas etapas, eles também têm nuances. É claro que dentro dos saberes estruturantes, daquilo que a gente chama de alfabetização, tem algumas etapas que a pessoa tem que trilhar. Reconhecer as letras, as sílabas, tem o ato de pegar a caneta, saber fazer corretamente a caligrafia. Eu sei que tem um monte de saberes aqui. O que eu quero dizer é que aqui, este elemento do saber estruturante, ele é um certo nível de desenvolvimento. Os avançados é um outro nível de desenvolvimento. Tá. Os estruturantes correspondem à alfabetização. Os avançados correspondem à pós-alfabetização. O Freire, ele diferenciou isso claramente nos livros dele. Alfabetização, pós-alfabetização. Tanto é que o Freire disse, olha, a alfabetização, na minha pedagogia, se processa a partir das palavras geradoras. E a pós-alfabetização, na minha pedagogia, se processa a partir dos temas geradores. Então, o Freire, ele deu respostas diferentes para essas duas etapas do processo de desenvolvimento. Repito, existem etapas internas aos dois? Existem. Claro. Dentro daquilo que eu estou chamando de saber estruturante avançado, tem níveis. E dentro do que a gente chama de saber estruturante, tem níveis também. Ora, posto isso, as desigualdades de conhecimentos, esse conceito, desigualdade educacional, é um conceito que faz sentido dentro das sociedades letradas, quando determinadas parcelas da população não podem desenvolver o domínio do código escrito. Porque, veja, numa sociedade letrada, você não dominar o código escrito é uma violação grave da dignidade da pessoa humana. Essa pessoa fica refém das circunstâncias.
à mercê das situações. Ela não tem como se armar diante das situações. E eis aí aquilo que a gente poderia chamar de desigualdade educacional. A possibilidade de determinadas pessoas não poderem desenvolver os conhecimentos estruturantes. Esses saberes estruturantes. Agora, entendidos que saberes são esses, os estruturantes, se você me perguntar, Walter, a partir deles, tem algum outro conhecimento que a gente poderia dizer que todos devem dominar para, no Brasil, poderem viver com dignidade? Eu vou dizer, tem muitos, só que eu não consigo dizer quais. Olha só que interessante. Veja, eu consigo dizer que os conhecimentos estruturantes são necessários para todos os habitantes do país. Isso eu consigo dizer. Agora, nisso que eu estou dizendo, conhecimentos avançados, quais são necessários? Isso varia de acordo com os contextos. Isso varia de acordo com os contextos. Pode ser que tenha determinada escola que é demandado o estudante aprofundar conhecimento sobre República Velha. E pode acontecer que numa outra escola o conhecimento demandado seja sobre Segundo Reinado. O que eu quero dizer é que dá para eu dizer a priori que igualmente deverá ser ensinado os mesmos tópicos de República Velha e de Segundo Reinado nas escolas diferentes. Na perspectiva de Freire, não é possível fazer essa afirmação. Não é possível. O conhecimento necessário varia de acordo com cada contexto. Por isso que o eixo do currículo para Paulo Freire são temas geradores. Ele não está dizendo que o eixo do currículo é o conteúdo consagrado na área de história. É o conteúdo consagrado na área de matemática. É o conteúdo consagrado na área de química. É o conteúdo consagrado na área de língua portuguesa. O Freire não está dizendo isso. Ele está dizendo que esses conteúdos são importantes na medida em que a realidade demanda. Na medida em que cada realidade precisa. Então, é possível que em uma escola, eu, como professor de filosofia, precisei recorrer à metafísica de Aristóteles. Em outra escola, é possível que eu não precisei recorrer a esse saber em nenhum momento. Isso faz com que aqueles que tiveram uma formação melhor do que os que não tiveram. Não, porque os que não tiveram outra coisa que aqueles que tiveram metafísica de Aristóteles não tiveram. As diferenças de conhecimentos é a diferença do modo que a escola vai selecionar saberes que se mostram pertinentes. E isso, para a perspectiva do Freire, é fundamental. E eu considero que essa resposta que ele deu nos ajuda a pensar com muito mais clareza o desafio das salas multisseriadas. Ou seja, se nós ficamos com a ideia de que quinta série tem esses conteúdos, sexta série tem esses, sétima série tem esse e oitava série tem esses,
de fato, a gente olha para a multisseriada como algo que é um problema insolúvel. Porque o professor vai ter que dividir a lousa em 2 lados. E vai pedir para uma parte da turma ficar olhando para uma lousa e para outra parte da turma para outra parte da lousa. Se eu entendo que aqueles sujeitos possuem temas geradores como situações significativas comuns das suas vidas, eu entendo que eles estão demandando conhecimentos semelhantes. Isso não significa que em nenhum momento eles não tenham algum tipo de especificidade que tem que ser olhada. Mas as situações deles significativas são as mesmas. Isso que o Freire chamou de temas geradores. E para eu concluir, gente, infelizmente eu não estou lendo o chat, eu vou ler daqui a pouquinho, assim que eu terminar essa parte aqui. Mas se tiver alguma coisa que eu precisava ter visto, podem me interromper, tá bom? Para o Freire, os educandos e educandas da EJA só aprendem verdadeiramente os conhecimentos avançados, esses que já passaram dos estruturantes, se o processo pedagógico partir das diferenças de conhecimentos que realmente existem entre diferentes localidades. Ou seja, o acesso ao saber sistematizado, ele não é direto. Ele é passando pelo saber que o sujeito possui. E o saber que o sujeito possui, quando fica evidente a insuficiência para o próprio sujeito, que ele se abre para o saber sistematizado, que atende àquela demanda. E foi isso que o Freire descobriu. Toda a experiência do Freire como educador foi descoberta disso. Foi a descoberta de que não tem saber novo possível se ele não passa por um processo em que o sujeito primeiro avalia o seu saber velho. E o saber velho, de lugar para lugar, muda. Portanto, o saber novo demandado muda. Então, a perspectiva do Freire ela subverte o que nós estamos acostumados como currículo oficial, ou como currículo escolar. Bem, isso foi apenas uma tentativa de, ao fazer esta antropologia da escola, que a gente possa ver a gênese do processo de exclusão e como que o Freire pensou a superação. Agora que eu vou abrir aqui o chat, e a palavra está aberta para quem quiser aqui já acrescentar, discordar, divergir. De repente, no chat já tem algumas provocações, claro. E estarei olhando. Então, vamos lá. Eu estou aqui. A Helena está com a mãozinha levantada. E aí, se você quiser aproveitar para dar uma olhadinha no chat, Walter, enquanto a Helena fala, tiveram 2 professores que colocaram algumas contribuições. Isso. Como a gente já tinha colocado no início dessa formação, para que ela seja dialógica, né? Eu gostaria que os professores que estão escrevendo, vocês percebem que fica difícil o formador estar falando e lendo ao mesmo tempo, né?
tem a mãozinha na tela, você vai clicar na mãozinha e a gente vai ver, você faz a pergunta, você abre sua câmera para que essa formação seja dialógica e a gente aproveita mais o tempo, penso eu, porque o professor vai ter que falar, fazer a leitura aqui do chat para depois responder. E a gente não tem muito tempo. Assim você conversa com os professores, né? Facilita. A gente está falando muito de Paulo Freire. Paulo Freire falava isso, né? Eu só vou aprender através do diálogo, da conversa. E hoje a gente tem possibilidade de abrir a câmera e conversar. E assim você já coloca a sua dúvida. Porque até você escrever, até o professor ler, nós estamos aí com o tempo assim, perdido, porque é mais rápido. A nossa formação é muito rápida, então a gente aproveitaria mais, penso eu. É isso. Olha lá, a Ieda levantou a mãozinha. Eu vou abaixar a minha. Não, eu só levantei, é porque aqui, assim, como o professor estava falando, a gente colocou, até eu coloquei para não esquecer, porque para não atrapalhar nele falando e para a gente não esquecer. É que para mim, assim, fica muito difícil, porque eu até entendo, assim, tudo que foi falado e foi dito, né, que para, quando está... Nossa, eu perdi tudo aqui o que estava falando aqui do... meu Deus do céu, só um minutinho, só que eu me perdi aqui. Quando está na alfabetização, eu acho que realmente tudo isso que foi dito é perfeito. Mas quando eles entram, por exemplo, tem alunos, e muitos alunos, porque a gente não está, a gente está na periferia, mas a gente tem alunos que eles têm o sonho de continuar o estudo. Então, aqui é uma passagem para continuar o estudo. E eles vão entrar num jogo que já está, que é o mesmo que as outras pessoas vão entrar. Então, eles precisam de ter conteúdos que os outros têm. Então, eu não posso, por exemplo, falar, então vou falar sobre, sei lá, doença do intestino. Vamos lá, eu tenho uma dúvida aqui que eu não posso falar da doença sem falar da célula. Então, aí eu tenho que falar da célula. Então, são pré-requisitos que eu tenho que ir. Só que eu tenho que falar também do átomo, porque quando ele for fazer uma prova, ele tem que saber. Então, todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu acho assim que quando essas pessoas estão juntas, às vezes elas não têm maturidade para conseguir entender as coisas, né? Maturidade que eu falo assim, de não ter até conceitos anteriores. Então, eu acho que essas turmas juntas são muito complicadas, multisseriadas, como nessas turmas finais. Eu acho muito complicado, né? Então, para mim, é um pouco angustiante, né? Ô, Paulo, você quer aproveitar e falar também, que aí depois o Walter retoma as duas falas? O Paulo escreveu várias coisas. Eu escrevi, na verdade, né? Eu escrevi aí no chat essa questão dos conteúdos, né? Que eu entendo que, vamos dizer assim, os conteúdos estruturantes são aqueles que abrem o caminho da educação, né, para os estudantes da EJA, né, aquilo que eles não conseguiram na idade adequada e que estão procurando, né, a escrita, a leitura, e isso me parece que está nessa esfera inicial da caminhada. Agora, a gente está falando aqui de especializações, né, por exemplo, eu sou professor de português, a Ieda é professora de ciências, o Fagundes é professor de matemática. Então, a gente vai trabalhar aquilo que a gente entende que seria já um passo a mais, para que o aluno possa se desenvolver no sentido de continuar o conhecimento. Não é que a gente vai esgotar o assunto, não tem, mas a gente tenta acrescentar aquilo que já foi aprendido anteriormente. Então, sem esse acesso a essas questões, que já estão universalizadas, trabalhar sobre aquilo que é demanda dos alunos, tudo bem, mas nós temos 4 anos de escolarização,
em que a gente tem que desenvolver esse material, vamos dizer assim, para que ele possa continuar na sequência com outros estudos. Eu não posso nivelar por baixo, eu entendo assim. Aquele aluno que tem a pretensão de continuar os estudos, eu tenho que abrir o caminho para ele. E aqueles que não vão continuar, eu vou apresentar de maneira que ele possa avançar o máximo que puder. Muito bom, ó, Walter, 2 levantadas de bola aí para você, que eu tenho certeza que você vai pular bem alto ali para cortar. Não, o que pode ser, assim, é que o que eu posso dialogar com essas questões é que não seja suficiente para convencer de uma tese, que é a tese de Paulo Freire, né, sobre esse ponto. Mas é importante a gente entender a lógica que o Freire está usando. A lógica dele é esses conhecimentos se tornarem exigências que vão ser cobradas em provas de larga escala. Isso foi uma produção de má-fé das elites. Porque elas sabiam que se elas criassem esse mecanismo, os membros da classe delas entrariam e os da classe trabalhadora ficariam fora. E por isso que ela criou esse mecanismo de inclusão. E quando você vai ver o que são essas exigências, vocês vão ver que é a cultura dessas elites acrescentada de algumas complexidades. Então, você não vai ter no Enem uma pergunta do tipo: vai lá fora e levante um muro muito bem acimentado. Porque se tivesse essa pergunta, vai lá fora e faça um muro muito bem acimentado, sabe quem que ia se dar bem nessa pergunta? O filho do pedreiro. Porque ele, dentro de casa, tem um pai que possui essa cultura, esse costume, e, de repente, a criança sabe rebocar como poucos. Mas por que o Enem não colocou essa pergunta? Porque essa pergunta, se colocasse, ia dar vantagem para um grupo e não para o outro. Então, isso que a gente vê que está nessas provas não é um conhecimento neutro. É um conhecimento de determinado grupo social. Tá. Mesmo eu sabendo disso, eu não consigo mudar isso porque eu quero. Então, a classe trabalhadora vai ter que aprender essa prova. Aprender a operar com esses saberes. Ela vai ter que aprender. E a pergunta para o Paulo Freire, que o Paulo Freire se fazia é: maravilha, mas como que a classe trabalhadora aprende isso? A resposta primeira que a tradição nos faz dar é: ué, se a gente der uma aula igual os cursinhos dão sobre fórmula de Bhaskara, a gente vai estar ensinando isso para a classe trabalhadora. Se a gente der uma aula igual os cursinhos dão sobre Machado de Assis, nós vamos estar preparando a classe trabalhadora para fazer essa prova. Se a gente der uma aula igual os professores de biologia do cursinho dão sobre Reino Monera, então os alunos vão aprender Reino Monera e vão poder fazer essa prova. O Paulo Freire está dizendo: maravilha, faça isso e você está excluindo a classe trabalhadora da escola. É justamente isso que está gerando a falta de sentido da escola para a classe trabalhadora. Por quê? Porque o aprendizado, ele não é um processo que se dá no vazio.
o aprendizado é um processo que se dá dentro de uma cultura. O passo, veja, o meu nível cultural me trouxe até aqui. O aprendizado que eu preciso é esse aqui. E na hora que eu estou aqui, o aprendizado que eu preciso é esse aqui. O que acontece com o currículo oficial? Ele coloca um conteúdo aqui para pessoas que têm essa necessidade aqui. São incompatibilidades de necessidades. Veja, o que o sujeito da classe trabalhadora precisa é aquilo que o universo cultural dele está demandando. E o conhecimento que ele demanda é o conhecimento que para ele fará sentido na escola, para que a escola seja um lugar que para ele consiga dar continuidade, para que ele consiga acompanhar. E se ele vai avançando nesse processo, ele está introduzindo-se cada vez mais no universo desses saberes sistematizados. Até que chega uma hora que, de fato, ele está prestes a ter que enfrentar essas provas. Se as experiências escolares dele até aquele momento foram experiências significativas, que ele, de fato, leu poesia, fez pensamento lógico, interpretou textos, comparou gráficos, realizou operações mentais em cima de situações significativas, aprendeu conhecimentos a partir das suas situações de vida, tanto mais ele está preparado agora para isso que ele precisa para fazer essas provas. Olha, a aposta nossa, dos freirianos, é que no momento em que a gente nós, bem intencionados, achamos que estamos ajudando eles, dando o conteúdo que está consagrado, para que eles possam depois fazer outros saltos na vida, quando bem intencionadamente nós estamos fazendo isso, contraditoriamente nós estamos produzindo repulsa neles pela escola. Por quê? Porque nós não estamos respeitando um princípio básico do aprendizado. Eu aprendo a partir de onde eu estou. Eu não aprendo a partir de onde você quer que eu vá. Eu aprendo a partir de onde eu estou. É por isso que o saber sistematizado na perspectiva de Freire, ele não é rejeitado. Ele é selecionado segundo necessidades. Ele não é dado a priori. Veja, se eu for trabalhar com o currículo oficial, ditadura militar, você ensina quando o sujeito está no 9º ano, pelos currículos oficiais, inclusive pela BNCC. Mas e se isso for demandado pelos estudantes do 6º ano? A partir de uma investigação dos temas geradores, que eu descubro que os temas geradores do 6º ano demandam o estudo de ditadura militar agora. Então, a ideia do sujeito abstrato, que a gente elabora um currículo genérico
para qualquer lugar, para qualquer tempo, para qualquer situação, para quaisquer sujeitos, para qualquer realidade, é isso que está produzindo as exclusões que, historicamente, a educação vem passando. Aliás, viu? Concluindo aqui a minha reflexão em cima das provocações de vocês. O currículo que, historicamente, vem produzindo os resultados terríveis na educação não é o freiriano. O currículo freiriano é raríssimo. O currículo que vem produzindo os resultados pífios na educação é este que vem determinando quais conteúdos têm que ser ensinados em cada série. Não se pode atribuir à perspectiva de Paulo Freire os resultados que nós estamos alcançando. Os resultados que nós estamos alcançando têm a ver com essa visão que acha que tem que ensinar polinômio no segundo ano do ensino médio. Que acha que tem que ensinar células para os alunos de tal idade. Que acha que tem que ensinar adjunto adnominal para o 9º ano. Que acha que tem que ensinar classificação das orações em tal momento. É esse o currículo que vem fracassando. Não é o de Freire. Agora, eu sou a favor que a escola faça cursinho para os estudantes que estão dispostos a enfrentar essas provas com chances de passar. Eu sou a favor, sim. Mas só quando está chegando a hora. Aí isso eu comentei, acho que no encontro passado, né, da função social da escola. É a tática. É a tática de adaptação. Agora, que a gente saiba, isso é o mecanismo de perpetuação dessas formas de opressão que essa sociedade naturaliza. A Ieda levantou a mão. Só queria falar rapidinho assim. Sim. E a gente, não, assim, o que eu falo não é excluir, porque tudo que o aluno traz, a gente trabalha. Então, por exemplo, começou a pandemia, você não pode falar assim, não vou falar sobre vírus, porque vírus não é agora. Então, a gente fala sobre vírus. Só que, é o que você falou, isso já está institucionalizado. Então, a gente tem que trabalhar, eu acredito, assim, que tem que trabalhar, porque esse também foi a forma que a gente, onde eu me formei na Federal de São Carlos. Como que eu entrei? Através de tive que fazer um vestibular, entrei. Então, eu acho que a gente foi formado assim, eu sei que não é o melhor modo, mas é esse modo que está aqui. Então, os alunos nossos não vão se formar, talvez, sei lá, 1%, 2%, 5%, 10%, mas não importa, se tiver um aluno que queira ir para uma faculdade, ir para o ensino médio, a gente tem que dar a condição dele ir. Então, eu não posso falar, hoje vamos então falar sobre o que assunto, não posso ficar procurando qualquer assunto dentro da ciência. Eu fui contratada pela prefeitura para dar aula de ciência, e eu tenho um norteador nacional, eu tenho que ir para aquele norteador. Então, isso para mim é muito complicado, não ter um norte e ir para qualquer lugar. Eu levo tudo em consideração, todos os assuntos que eu trato com o aluno, você pode perguntar para qualquer um, é tudo sobre, a gente vai trazendo da vida deles. Não vou pegar coisa, vou pegar coisa lá de outro país, não. A gente vai pegar coisa regional, coisa deles, da vivência deles, só que a gente tem que ter um norteador. Eu não sei se... eu não consigo ver uma outra forma de ensinar se não for assim, pelo menos ciência no ensino fundamental 2 nos anos finais. Eu não consigo imaginar uma outra forma. Infelizmente para mim, né? Eu não tenho, assim, eu estou pensando aqui no tempo, por isso que assim, eu não sei nem se agora tem como a gente... Porque o diálogo é isso mesmo, né? Posso, professor Walter? A outra formação, um outro colega aqui já está iniciando com os professores da outra escola. E essa é uma discussão muito boa,
Eu estou muito feliz que a Ieda esteja aqui, gosto demais dela, ela é muito Posso só bem-vinda. falar uma coisa rapidinho? Pode. É um minutinho, é um segundo só. Gente, só peço desculpas que eu faltei nas outras, porque eu não estava bem. Eu tive um afastamento médico, viu? Por isso que eu não estava bem. Esse ano eu estou em 4 escolas diferentes. Então, esse ano eu não estou, assim, muito bem. Mas eu peço desculpas para vocês, por isso que eu não participei das outras, tá? Mas a gente está muito feliz, por isso que eu te dei boas-vindas, o fato de você estar aqui. É muito bom você aqui conosco. Mas eu fiz uma proposta para a gente ter que continuar, né? Eu escrevi aqui, mas vou repetir. Vamos continuar com essa discussão no próximo encontro. A gente vai continuar com os encontros, sim, porque está muito interessante. Começou a esquentar bastante. E isso é muito bom, isso é diálogo, isso é Paulo Freire. Então, eu agradeço, professor Walter. Débora, quer fazer suas considerações? Não, vamos deixar no ar, porque senão a gente não vai querer ir embora hoje. E depois a gente conversa, Helena, no privado, que eu vou te mandar algumas coisas também para os próximos encontros. Okay. Mas olha só, eu só preciso falar uma coisa assim, é que a gente tinha elaborado um conjunto de perguntas, mas eu acho, Débora, que tem que mandar agora aquela comparativa entre os dois educadores. Tá. Nós temos uma tarefa, uma atividade, que vai aparecer 2 professores para vocês, os 2 de ciências, por coincidência. O professor 1 trabalhando numa perspectiva e o professor 2 trabalhando na perspectiva de Paulo Freire. E vão ter perguntas embaixo para vocês analisarem as 2 práticas pedagógicas. Ótimo, acho que sim. E aí vocês vão me dizer se a freiriana garante ou não o acesso aos conhecimentos. Obrigada, professor Walter. Obrigada, Débora. Obrigada, Paulo, Ieda, Obrigada. Eliana e todos aí do NEJ que estavam conosco, viu? Sempre são bem-vindos. Muito obrigada, professor Walter. Muitíssimo obrigada, Débora. Muito bom, Beijão gente. grande, uma boa semana para vocês aí. Para vocês também. Obrigada, gente. Um abraço. Outro.